Bom, pessoal, bom dia. Vamos dar início aí à nossa aula sobre o atendimento inicial, né? Primeiro a gente tem que saber a definição. A definição são os cuidados imediatos e temporários que vamos prestar de forma rápida e eficiente para o paciente que sofreu algum acidente ou algum mal súbito, né? Identificando se aquela situação traz algum risco para a vida dele, né? Solicitar ajuda de forma rápida e adequada, né? A gente vai manter as funções vitais e vamos evitar o agravamento das lesões até que o SAMU chegue, o bombeiro, certo? Como que a gente vai montar a nossa caixa, né, de primeiros socorros aí? O objetivo primeiro é que seja de fácil acesso, né, que seja organizada para na hora do atendimento a gente não ficar procurando as coisas, não perder tempo, completa com alguns instrumentais básicos. Vamos ver agora qual instrumental assim que a gente deve ter na nossa caixa, né? O instrumental que a gente deve ter na nossa caixa são os materiais de proteção, que é a luva e máscara, até o óculos, se possível, termômetro, tesoura, a porta-agulha, os materiais antissépticos, como álcool 70, soro fisiológico, a água oxigenada, né? Medicamentos como analgésico e antiemético, né? Analgésico aí para dor, antiemético aí que é para vômito, né? Materiais de curativo, né? Como a gaze, algodão, atadura, curativo adesivo, esparadrapo, né? Oxímetro de pulso, né? Oxímetro de pulso, estetoscópio e signo-manômetro. É importante, pessoal, que os materiais eles possuam rótulos adequados, né? E os objetos pontiagudos eles sejam bem protegidos e devidamente embalados. E as medicações estejam em bom estado de conservação, né? Como, por exemplo, tem que estar dentro do prazo de validade, não pode estar vencido, né? E tudo organizadinho, né? Aí para na hora do atendimento ficar mais fácil da gente pegar. Então, vamos aí para as etapas básicas do nosso atendimento, né? Primeira coisa, a gente deve avaliar o local, né? Jamais a gente deve se colocar em risco, observar e extrair informações, manter a calma e orientações claras, solicitar ajuda, né, do SAMU, bombeiro, polícia, o que seja. Então, a avaliação do local, né, é fundamental que antes da gente prestar assistência à vítima, a gente observar a segurança do local, né, e observar ao redor possíveis agentes lesivos antes da gente chegar a essa vítima, né? Fios elétricos, agressor, né? Como arma de fogo, arma branca, animais e outros. A gente nunca deve se colocar em risco, né? Não havendo nenhum risco ou tendo cessado, aí sim você pode se aproximar à vítima, né? A gente vai aproveitar esse tempo enquanto se direciona e observa a cena do acontecimento, a gente extrair informação dessa vítima, ver se tem múltiplas vítimas, né? Se tem mais de uma vítima, como que foi o acidente, se a vítima estiver orientada, né? Se houver mais de uma pessoa no local, você orientar, você pedir para afastar outras pessoas que tentam chegar perto, se solicitar o auxílio, né, do SAMU, do bombeiro, da polícia, né, outras pessoas, você orientar outras pessoas para estar ligando para esses órgãos, né? A abordagem do paciente. Primeiro você vai se paramentar, né? Ver se precisa usar óculos, você vai usar luva, usar máscara. Você vai se apresentar e vai transmitir a transmissão de confiança para esse paciente, né? Você vai se apresentar. Oi, eu sou o doutor fulano de tal, vou estar te ajudando. Se identificar,
né? Essa apresentação é você se identificar quem você é. E o exame direcionado e sistemático, primário, né? A gente vai ver se essa vítima ela responde a comando, se ela respira, né? Se não tem obstrução de vias aéreas superiores, se ela tem uma boa perfusão tissular, se ela está respirando adequadamente. Se sim, a gente vai para o ABCDE. Se não, a gente vai para o suporte básico de vida. Hoje nós vamos estar abordando o ABCD aí. E o E, né? O E a gente sabe que é a exposição. Então a gente vai abordar o ABCD aí. Então, as etapas básicas, né, do exame primário. No A, a gente vai ver vias aéreas, né? Vias aéreas. Nessa etapa, a gente tem o objetivo de garantir a permeabilidade das vias aéreas. Isso pode assegurar alguns indícios observacionais. Se a vítima não tem qualquer dificuldade em falar, conversar a todo momento, sem demonstrar estridor, ronquidão ou sangramento, ou ainda secreções na região orofaríngea. Nesse passo, a gente avalia potenciais de lesões cervicais, né, para proteger essa região. E a gente faz a estabilização manual das mãos, igual tá observando aí do ladinho aí. No B a gente vai ver o quê? A expansibilidade e a simetria, né? A gente vai fazer a gente vai ver a inspeção do tórax, verificar a integridade, a expansibilidade, a simetria do tórax, né? Ver se tá simétrico, se tá assimétrico, né? Identificar a presença de sinais de esforço respiratório. A gente vai ver se tem batimento de asa do nariz, ver se na hora que ele respira, se ele tem tiragem intercostal, se ele faz uso de alguma musculatura acessória, que a gente chama quando tá respirando forçado, né? A respiração forçada aí, né? A gente vai ver. Um bom indício é que o paciente está ventilando bem. A gente vai fazer a observação, ver se ele termina as frases de forma adequada, se ele não tem nenhuma dificuldade ou algum ruído estranho, né? A gente vai verificar tudo isso na B. Na C é circulação. Na circulação a gente vai ver hemorragias, pele, pulso e perfusão, né? Qual que é o objetivo aí dessa circulação, dessa letra C? O objetivo é a gente conter sangramento externo, tanto que se há duas pessoas capazes de realizar, uma deve seguir o procedimento padrão, enquanto a outra deve avaliar a circulação e conter esse sangramento. A gente deve lembrar que, além das hemorragias externas, há localizações específicas mais comuns para esses sangramentos. Quais são essas localizações específicas? É o tórax, abdômen, pelve e ossos longos. Além de hemorragias, a gente vai avaliar a coloração da pele, a temperatura da pele, o pulso, ver a intensidade, a simetria desse pulso, se está simétrico, se está assimétrico, a perfusão, que é o tempo de enchimento capilar. Na D, a gente vai ver a disfunção neurológica, a gente vai verificar o nível de consciência desse paciente usando a escala de coma de Glasgow, que ela vai até 15, que a gente observa o verbal, o motor e o ocular, né? Isso daí já foi falado da escala de coma de Glasgow, quando os meninos fizeram a apresentação de trabalho, né? Menor de 8 na escala de Glasgow é indicação de intubação. Então, a gente vai para história, né? A gente vai fazer uma história, né? A gente vai coletar algumas informações aí, né? Para isso a gente usa o simples para lembrar, né? Os sinais e sintomas, a gente vai perguntar para esse paciente se ele estiver respondendo, né? Se ele tem
alergia a algum medicamento, muito importante isso, se ele faz uso de algum medicamento, se ele tem um passado médico, né? Quer dizer, se ele já foi ao médico, quanto tempo. Se for, por exemplo, um paciente que tem pressão alta, a gente vai perguntar para ele que medicamento que ele toma, se ele faz acompanhamento médico ou não, né? Se ele líquidos e alimentos, o que ele comeu, né? Que alimento que ele comeu. Eventos anteriores, quer dizer, antes de acontecer aquilo, se ele sentiu alguma coisa, se ele sentiu tontura, se ele vomitou, se ele desmaiou, né? Assim, o que aconteceu antes desse evento atual, né? Antes dele estar assim, antes do acidente, o que aconteceu antes? O exame secundário é de ordem céfalo-caudal, né? Crânio-caudal, né? E a gente vai ver o que? A gente vai ver a cabeça, o pescoço, né? Ver se tem alguma coisa. A gente vai ver o tórax, o abdômen, membros superiores, membros inferiores. A gente vai ver a pupila, se ela tá fotorreagente, né? Se ela tá reagente, se ela tá midríase ou se ela tá miótica. A gente vai ver a motilidade, sensibilidade. A gente vai ver a coluna dorsal, né? Ver se tem alguma coisa nas costas, alguma deformidade ou não. Tudo isso é no exame secundário. E os sinais vitais básicos aí, né? Que a gente já falou dessa aula aí dos sinais vitais básicos, que é frequência respiratória, pulso, temperatura, pressão arterial. Nós vamos estar falando agora mais um pouco. Na respiração, a frequência respiratória é de 14 a 20, né? Ver se esse paciente está em apneia, sem respirar, ou se ele está em dispneia. Se ele faz uso da musculatura acessória, se ele tem tiragem intercostal, se ele tem batimento de fúrcula, né? Se ele tem batimento de asa de nariz, como que tá essa respiração dele? Né? Tá rápida, tá lenta, né? Se tem taque ou bradipneia, como que tá? Ou tá normal, né? Como que tá essa respiração dele? Tudo isso a gente deve avaliar. O pulso, né? O pulso aqui, pessoal, a gente vai ver a frequência, a regularidade, o volume desse pulso, como que tá esse pulso, né? Ele tá rápido, ele tá regular, ele tá irregular, né? O volume de enchimento. Então, a frequência cardíaca é de 60 a 100 batimentos por minuto na pessoa normal, né? A temperatura corporal, né? A gente vai de 35,9 a 37,2 axilar, né? Se não tem termômetro, a gente tem que usar o dorso da mão. Se tem termômetro, ótimo. Nem sempre a gente vai ter um termômetro, às vezes, né? Então a gente tem que saber o padrão, os números normais, né? Pra gente saber se esse paciente tá hipotérmico, se ele tá hipertérmico, né? Como que ele tá. A pressão arterial. A pressão arterial, né? A gente vai ver se esse paciente está com hipotensão, casos de hipotensão, sepse, desidratação, hipovolemia, anemia, né? Se ele está em hipertensão, se ele tem uma hipertensão arterial sem tratamento, uma crise convulsiva, um hipertiroidismo, uma excitação emocional, né? Tudo isso é bom que a gente tenha em conta, né, pra gente ver qual que vai ser o melhor tratamento, pra hora que chegar a equipe médica, a gente saber relatar, né, pra eles, a gente pegar e conseguir relatar pra eles em termos corretos o que que aconteceu, né? Vamos supor, se for moto versus carro, né? Como que foi esse acidente? Você vai tudo isso você relata pro bombeiro, pro SAMU aí, né, que chegar. Essa ajuda que chegar. Você pega, faz a avaliação do paciente, tudo, daí você fala, foi carro versus moto em alta velocidade, né, ou em baixa velocidade, foi frontal, foi lateral, como que foi? Tudo isso vocês têm que relatar, tem que saber relatar para adiantar o procedimento, né? Ó, ele tá com fratura em membro superior esquerdo ou membro superior
ou membro inferior, né? Como que esse paciente tá? Ele tá consciente, ele tá orientado em tempo, espaço, pessoa, ou ele tá desorientado, a escala de Glasgow dele deu tanto, né? Tudo isso a gente tem que saber. Se ele tá reclamando de dor, se ele não tá, né? Como que ele tá? E se o paciente estiver orientado, você todo momento você tá conversando com ele, né? Aqui, pessoal, é um esqueminha, ó. No exame primário, né? Os pré-requisitos. Então, a gente vai verificar a segurança do local, né? A gente vai se paramentar. Paramentar que fala é usar máscara e luva. Se apresentar e a gente vai acalmar o paciente. Na letra A, a gente vai ver vias aéreas. Observar se há alguma dificuldade do paciente em falar, bem como secreções e ou sangramento na cavidade oral. A gente vai fazer a estabilidade manual da cabeça. No B, a gente vai ver a ventilação, né? A gente vai observar a integridade, expansibilidade e simetria do tórax, observar se há sinais de esforço respiratório, como batimento da asa de nariz, tiragem intercostal, uso da musculatura acessória. No C, a gente vai ver circulação, né? No C, que a gente vai se atentar à hemorragia. A gente também vai avaliar a coloração e a temperatura da pele, o pulso, se tem, como que está esse pulso, a intensidade desse pulso, se está simétrico, a perfusão, que é o tempo de enchimento capilar. A disfunção neurológica, que é o D, vai verificar o nível de consciência, que é pela escala de Glasgow, que já foi falado nos trabalhos. E o E, que não está aí, que é a exposição, né? A gente vai expor esse paciente para ver se tem alguma fratura, alguma coisa. O exame secundário, então, é crânio caudal. A gente vai ver cabeça, pescoço, ver se tem algum corte na cabeça, né? A pupila, como que essa pupila tá. No tórax, a gente vai ver a expansão, né? A inspeção, a palpação, a auscultação desse tórax, a expansibilidade, a percussão, o frêmito tóraco vocal, como que tá a voz, se tem alguma coisa obstruindo ou não. No abdômen, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai ver a inspeção desse abdômen, a auscultação, a palpação superficial e profunda, porque às vezes ele não tem dor superficial e ele pode ter dor profunda. Ver se tem algum ralado, alguma coisa, tudo isso deve ser visto e deve ser relatado. Né? Nos membros, ver se tem crepitação, luxação, ver se tem entorse, ver se tem fratura, né? Ver se tem anormalidade, né? Às vezes um braço está mais curto, o outro está mais longo, a perna a mesma coisa. A motilidade e a sensibilidade. Na coluna dorsal, a gente vê a inspeção e a palpação e fazer os sinais vitais, né? Ver a pressão arterial, a frequência respiratória, o pulso, que é a frequência cardíaca, e a temperatura, né? Tudo isso já foi bem esclarecido aí para vocês, né? Na nossa primeira aula aí de sinais vitais foi tudo os termos usados, né? Como que a gente vai usar aqueles termos, né? Então, pessoal, por hoje que eu tenho para passar para vocês é só. Tenha todos uma ótima manhã aí. Muito obrigada aí.